Ora, muito boa tarde a todos. Então já não nos víamos há algum tempo, não é verdade? Já estamos aqui há vários meses sem fazermos a visitinha obrigatória da Organigur uma vez por semana, mas cá estamos nós, mês de setembro, mês de rentrée, na escola, no trabalho, um mês de todos os inícios, não é verdade? Muitos projetos novos a começar, sempre muito importantes. Hoje vamos falar sobre um tema que toca praticamente a toda a gente tem sempre horários a cumprir, uns mais do que os outros, uns têm horário um bocadinho mais flexível do que os outros, mas de uma forma ou de outra todos nos temos que reger mais ou menos por esse grande ditador que é o tempo. Portanto, hoje decidi dedicar-me à gestão do tempo. Para juntar a esta nossa conversinha que agora se inicia, digo-vos também que temos alguns artigos sobre gestão do tempo no blog da Organiguro. Basta colocarem mesmo gestão do tempo e vão surgir pelo menos alguns que falam sobre estas temáticas, falam sobre o tipo de distrações que nós podemos ter e que nos afastam dos nossos objetivos. Portanto, fica aqui a sugestão. Quem não me conhece ainda, já faço isto assim praticamente, vai fazer um ano, não é? Vai fazer um ano, é verdade, foi setembro do ano passado que eu comecei. Meu nome é Rita Carpio, sou Professional Organizer pela minha empresa Organigur, uma empresa de serviços de organização. E para muitos que ainda terão essa pergunta nas vossas cabeças, o que é que faz exatamente uma Professional Organizer? Para mim, continua a ser uma grande profissão, a melhor profissão do mundo, do meu ponto de vista, porque eu ajudo os meus clientes a organizarem-se melhor, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja a chegar àqueles objetivos que muitas vezes estão ali bloqueados por muitas coisas que muitas vezes não nos são completamente visíveis. Pois bem, o Professional Organizer ajuda a eliminar esses obstáculos e a fazer com que as pessoas consigam ter uma vida mais organizada, com mais bem-estar e com mais autonomia, porque aquilo que nós queremos na Organigur é dar a tal caninha de pesca e não propriamente o peixe, para que os meus clientes possam todos continuar a sua organização independentes e com toda a autonomia. Falamos então sobre gestão do tempo, portanto é um tema que é sempre complicado de gerir, é um tema que muita gente se revê, muita gente se identifica nas dificuldades que existem na gestão de realmente desse conceito tão imaterial que é o tempo, porque efetivamente sendo algo que tem a sua finitude, não é? O tempo está sempre a passar para toda a gente, os dias têm efetivamente um início e um fim, e o facto de ser imaterial e não ser visível, não estar mesmo à frente dos nossos olhos, ajuda a fazer com que seja mais difícil de gerir, mais difícil de manusear, mais difícil de controlar. Daí que continua a haver sempre, e penso que continua a haver sempre, muitos workshops e muitas formações para ajudar as pessoas a controlar e a retirar o melhor possível da sua gestão do tempo. Vou fazer-vos uma pequena confissão, e já tenho dito aqui várias vezes que um Professional Organizer ou uma Professional Organizer não é propriamente apanágio da perfeição. Eu sempre disse aqui que a organização não significa perfeição e um Professional Organizer também não é perfeito no que a organização diz respeito. Estamos realmente mais propensos para esse tema e estudamos e conhecemos técnicas, mas nós também passamos por muitas situações que nos colocam desafios, que nos colocam realmente esses problemas a resolver, e isso é que faz com que depois possamos estar bem treinados e bem preparados para lidar com os nossos clientes. Como muita gente já sabe, eu faço da minha casa uma espécie de laboratório para testar algumas teorias e algumas técnicas que vou lendo aqui e ali, algumas que eu própria também vou, digamos, inventando, ou pelo menos adaptando aqui ao ambiente cá de casa. E, efetivamente, a gestão do tempo é daqueles desafios que nós sentimos, sobretudo em tempo de escola, sobretudo no que diz respeito aos tempos de chegada à escola. Eu sei que muitos pais se revêem nesta situação de não compreenderem muito bem como é que continuam sempre a cair nesse mesmo erro de chegar aqueles minutinhos a mais à escola e perderem realmente a oportunidade de chegar a horas. Em muitas escolas isso é considerado um problema menor, outras escolas dão realmente um maior ênfase. Eu acho que sim, acho que para respeito de todas as pessoas que estão a trabalhar na escola, nós devemos efetivamente chegar a horas. Isto aplica-se à escola, aplica-se ao trabalho, aplica-se a tudo.
Eu considero que, quando nós temos um desafio muito grande à nossa frente, nós acabamos por nos tornar quase experts a conseguir chegar e solucionar esse problema. Eu penso que quanto mais nós testamos o método da tentativa e erro, acabamos por ir à procura de maiores soluções, da melhoria contínua e muitas vezes estamos mais propensos a poder então ter um bocadinho mais de experiência portanto, nessa área. E por isso é que, apesar de ser algo que ainda continua a ser um bocadinho o calcanhar daquilo cá de casa, isso fez com que realmente nós fôssemos à procura das soluções, à procura de várias técnicas que nos pudessem ajudar, e hoje venho transmitir-vos um bocadinho o resultado dessas experiências, a ver se consigo ajudar-vos a encontrar aí uma solução que vocês ainda não experimentaram e que, com toda a certeza, poderá ajudar-vos a melhorar um bocadinho. Nunca atingindo a perfeição é uma coisa que se almeja, mas que não existe, mas pelo menos já poderão melhorar progressivamente o vosso problema. Connosco assim tem sido, nós notamos que de ano para ano que passa vamos conseguindo melhorar, os nossos filhos também já começam a ser crescidotes, isso também ajuda um pedaço, embora a fase da adolescência às vezes é assim mais complicadota, mas acho que cada família tem os seus desafios, claro está, e espero que realmente estas dicas que vos vou passar possam ajudar, pelo menos em parte, a ultrapassar esse problema. A primeira dica que vos dou é talvez a mais evidente. A primeira coisa que se tem de fazer, mesmo antes de começar as aulas, é ter um plano, ter um horário fixo, bem discernido, bem realista, portanto nada que peça às vossas crianças de se arranjarem em 10 minutos, porque para muitas crianças, há crianças que até nos surpreendem, mas na grande maioria das vezes isso é impossível. Convém sempre, às vezes, no que toca, portanto, esse tempo que passa entre o acordar e o chegar à escola, dar sempre um tempo a mais para dar esse espaço realista para nos arranjarmos, para nos vestirmos, para tomarmos o pequeno almoço, por todas aquelas coisas que temos que fazer antes da saída para a escola, e também sempre para aqueles imprevistos que às vezes podem acontecer. Não estou a falar só sobre o trânsito, mas lidar com crianças já se sabe que traz sempre o seu quê de alguns imprevistos. E os adultos também os têm, a bem dizer, não é? Há sempre coisas que acontecem que nós não conseguimos prever completamente. Fixar estas horas ajuda a dar um espaço limite a cada tarefa, ou seja, dizer, por exemplo, que das 6h30 até às 7 vamos arranjar-nos, das 7 às 7h15 vamos, por exemplo, tomar o pequeno almoço, ou até às 7h30, dependendo do tipo de pequeno almoço toma, e depois um quarto de hora para lavar os dentes, para buscar as mochilas, para aquelas coisas todas e sair logo de seguida. Portanto, ter esses limites vai sempre ajudar então a focalizar, a dizer, ora bem, eu tenho mais 10 minutos para conseguir fazer isto assim, deixa-me cá despachar. E com crianças um bocadinho mais velhas isso também acaba por funcionar muito bem. Nós, como cá em casa, temos um andar de cima e um andar de baixo, por regra, eu digo uma hora limite para estarem todos cá em baixo para tomar um pequeno almoço. E depois, com algumas adendas a essa atenção que eu lhes peço, muitas vezes é o que funciona melhor. Portanto, plano fixo, um horário fixo, para vocês irem utilizando todos os dias. Não tem que ser inflexível. Quando vocês virem que esse plano não está a funcionar de todo, vamos então voltar a falar sobre esse plano, voltar a falar sobre esse horário. Temos, se calhar, de colocar um bocadinho mais de tempo, ou se calhar não é necessário fazermos isto assim. Pronto, esse plano tem que ser algo que esteja bem, seja o vosso foco, mas que esteja bem atualizado. Segunda dica, também é bastante corrente, muitos pais já saberão isto, eu não vou dizer nenhuma novidade, mas quanto mais coisas se preparar no dia anterior, falo de mochilas de atividades, aquelas assinaturas que é preciso fazer nos cadernos. Lembrem-se, vocês pais, de perguntar sempre aos vossos filhos. Os filhos mais velhos provavelmente vão-vos lembrar, filhos mais novos nem por isso, mas essas todas as pequenas coisas que muitas vezes caracteristicamente acabam por passar para o dia a seguir, e acontece a todos que isso às vezes acontece, não é? que ocorre. Mas tudo aquilo que realmente possa ser feito no dia anterior, façam no dia anterior. Falei em mochilas de atividades, assinaturas, materiais que sejam necessários, aqueles materiais que às vezes os filhos nos pedem à última hora. Pronto, lembrem-se de lhes perguntar, olha, precisas de alguma coisa,
vamos já preparar as coisas todas. Incentivem-nos a serem autónomos, mas comecem vocês por darem essa pequena deixa, porque nem sempre eles se lembram dessas coisas, a maior parte das vezes, direi. Também, mudas de roupa, casacos e sapatos, tudo já sempre no mesmo sítio todos os dias, ajuda a focar e a criar um certo automatismo, não é? De maneira que para crianças e para adultos também isto é de uma importância extrema, esse automatismo de ter sempre aquela roupinha, cuecas, meias, tudo já posto no mesmo sítio, por exemplo, na casa de banho ou numa mesa específica de um quarto. Os casacos e os sapatos perto da zona de saída, juntamente com todas as mochilas e todos os materiais que é preciso levar. Portanto, fica a dica, quanto mais coisas se preparar, merendas, eu deixo isso ao sabor de cada um, porque há quem prepare merendas no dia anterior porque se podem preparar no dia anterior, ou que preparam semanalmente, às vezes são coisas que se conservam no frigorífico. Por norma, cá em casa nós temos assim um pãozinho de centeio maravilhoso de mistura que gostamos de o fazer no próprio dia, quer dizer, não fazemos o pão, atenção, isto também parece quase um exagero. Temos o pão já feito, mas, portanto, preparamos esse pão, digamos assim, com tudo aquilo que queremos meter lá dentro, portanto, isso depende de cada um, nós aqui gostamos muito da manteiga de amendoim, entre outras coisas, mas isso realmente é preparado, tem um tempo limite de preparação, os meus filhos já o sabem, já são bastante autónomos para o preparar. Quando há algum imprevisto ou algum atraso, eu já sei que muitas vezes tenho que entrar em cena e dar-lhes aquela mãozinha, mas há famílias que preparam no dia anterior. Se conseguirem preparar no dia anterior e conseguirem arranjar modalidades que vos permitam retirar, portanto, essa tarefa da balança das coisas que têm a fazer no próprio dia, melhor. Se não, é arranjar mais aquele espacinho de tempo, mais aquele bloquinho de tempo para fazer isso. Muitas vezes tem que se levantar mais cedo, provavelmente, para isso. Faço só aqui uma pequena adenda que eu própria também preparo a minha marmita todos os dias e pronto, e são coisas que precisam de ser aquecidas e tudo, portanto não tem mesmo de ser no próprio dia. O que é que eu faço? Levanto-me meia hora mais cedo e tenho essa meia hora para poder preparar isso com mais cuidado e com o tempo que é necessário para fazer isso. Outra coisa que poderá funcionar também muito bem, isto fica mais uma dica aqui dada, e que é relativamente fácil, portanto, em termos de automatizar, portanto, é deixar, portanto, a mesa posta do pequeno almoço no dia anterior. Nós hoje em dia fazemos um bocadinho menos isso, porque é algo que é relativamente rápido, já toda a gente sabe onde é que estão as coisas, mesmo os miúdos são crescidos, e é uma coisa que não nos faz perder grande tempo, mas lembro-me que aí há pouco tempo os meus filhos não eram assim tão autónomos, não chegavam assim tanto às coisas, e o que é que se fazia? Tirava-se a mesa de jantar e automaticamente punha-se a mesa do pequeno almoço. Porquê é que eu falei de tirar a mesa de jantar? O que é mais fácil de fazer na vossa ótica é tirar a mesa de jantar, vamos ver um filme, vamos fazer outra coisa qualquer, não sei o quê, e depois vamos pôr a mesa do pequeno almoço logo a seguir. Ninguém vai ter vontade de voltar a entrar na cozinha. A essa hora provavelmente já estão as pessoas bastante cansadas, já está na hora de dormir, não faz grande sentido. Se nós juntarmos uma tarefa e aglutinarmos a outra, mais fácil vai ser de criar esse automatismo, ou seja, tirar a mesa de jantar, estamos na cozinha, temos a louça mesmo ali ao nosso lado, porque não, logo que tiramos a mesa de jantar, pomos logo a mesa de pequeno almoço. E aproveitamos a mesma altura para deixar um espacinho livre na banca. Há quem trate da louça de jantar logo ao final do dia, há quem tenha uma pessoa que lhes trata disso no dia a seguir, há quem prefira levantar-se mais cedo e fazer isso, não é talvez tão aconselhável, mas isso depende de família para família. O que é que eu aconselho? Pelo menos deixar um espaço para pôr a louça suja do pequeno almoço, porque assim, esses minutinhos que se perdem, onde é que eu ponho, não há espaço, pronto, escusam de os perder porque já pensaram a priori sobre isso. Portanto, quanto mais coisinhas dessas pequeninas nós prepararmos, melhor. Também é importante pensar em termos de zonas de ação, digamos assim, o que é conveniente ter à beira. Isto é verdade não só para os ambientes que nós temos em casa, mas nas fábricas também se fala muito sobre o ter tudo aquilo que é necessário para uma determinada tarefa, estar tudo ao alcance das mãos dos trabalhadores. De maneira também, isso depois a um nível um bocadinho mais profundo, também se pensa na ergonomia, nos movimentos que as pessoas fazem. Eu não vou tão longe de estar a sugerir de ir a esse pormenor, mas pelo menos se
efetivamente nós preparamos as merendas na cozinha num sítio específico, vamos deixar tudo o que diz respeito a essa preparação ali à beira, para não estarmos a fazer ali um campeonato de 100 metros barreiras, de um lado para o outro na cozinha. É muito bom em termos de exercício, mas faz-nos perder muito mais tempo e ficamos ali com um diagrama de spaghetti. E quem não souber que isto pode sempre procurar no Wikipedia, ou eu deixo um link sobre isso, ficamos ali com um diagrama de spaghetti bastante jeitoso. Portanto, zonas de ação, lembrem-se de ter tudo pensado já na vossa cozinha, no vosso quarto, nas zonas que vão ter que interagir convosco portanto, no dia de saída para a escola, terem tudo realmente à mão para evitar essas idas e vindas. Mais uma dica que eu vos posso deixar, esta também acho que é bastante evidente, bastante falada, sobretudo muito recentemente, que é garantir uma boa rotina de sono. Eu não estou a falar só das crianças, adultos também. E aqui também está um pequeno calcanhar daqueles meu, porque eu tendo a ter algumas insónias, a ter alguma dificuldade de adormecer, o meu cérebro nem sempre desliga, mas é verdade que o nosso país tem, portanto, é um dos países com piores hábitos de sono. Nós temos o país da Europa com as crianças que se deitam mais tarde e, efetivamente, é uma situação que se tem que resolver. Portanto, nós sabemos já a partir disto, estamos fartos de ver tabelas por essa internet fora de quantas horas é que os adolescentes e as crianças têm que dormir e, pronto, a opinião divide-se um bocadinho nesse aspecto, mas ronda sempre, portanto, um mínimo de 8 horas, digamos, para os adolescentes até às 12 horas, isto para crianças em idade escolar. Eu não estou a falar no pré-escolar aqui, pronto, pensei neste vídeo mais para essa faixa de idades, desde os 6 aos 18, porque crianças mais pequenas, obviamente, dependem muito mais dos pais. O facto é que, mesmo que queiramos seguir uma boa rotina do sono, e aqui se aconselha, obviamente, de não passar muito das 9, 9h30, no nosso caso, é o que funciona para nós. Se os pais conseguirem deitar as crianças mais cedo, sobretudo as mais novas, melhor. Mas o facto é que nós temos realmente um horário a nível, na nossa sociedade, há um grande desfazamento desse horário, por exemplo, de saída das escolas, de saída do trabalho, que nem sempre se coaduna com essas necessidades de sono das crianças. Isso é um tema que é bastante falado e que realmente não tem propriamente uma solução bem evidente, mas sei que passa muito por haver uma não cedência também da parte dos pais. Eu bem sei que há ali muito sentimento à mistura, penso que não serei a única mãe a passar por isso, o único pai, não é? Porque os pais e as mães neste aspecto sentem esta dificuldade na mesma medida, que é aquela de estamos pouco tempo com eles e muitas vezes queremos aproveitar aquele final de dia para fazermos alguma atividade com eles, vermos um filme assim que gostamos mais com eles e custa-nos que realmente eles tenham que se ir deitar e que às vezes quando eles nos pedem para prolongar a hora de sono, eu falo por mim, às vezes também vejo ali quase a ceder. Mas não convém e eles têm que realmente se habituar a ter essa boa rotina de sono, porque isso garante efetivamente que eles tenham todas as horas de sono que precisam para depois poderem acordar com maior facilidade de manhã. Eu não falo aqui dos truques dos despertadores, não está aqui muito pano para mangas e cada um se habitua da forma que funciona melhor para si. Há quem precise de um despertador, há quem precise de dois, há quem ponha ao fundo do corredor para se obrigar a levantar. Pronto, há muitos truques e isso vocês podem verificar no Google, porque pronto, aqui não vou falar sobre isso. Outra coisa que funciona muito bem, sobretudo com crianças mais novas, mas não excluo que com adolescentes e crianças mais velhas que possa funcionar, o reforço positivo. Aliás, o reforço positivo funciona bem para todos, não é? Mas o reforço positivo aliado a algumas recompensas pode efetivamente incentivar as crianças a ganhar esse hábito de ir fazendo as coisas a um determinado ritmo. Eu quando falo aqui em recompensas, pessoalmente, eu aqui não vou julgar quem faz, quem não faz, pronto, isso é com cada um, mas pessoalmente e pela minha experiência cá em casa funciona melhor com privilégios e com atividades e não tanto com doces. Eu sei que, por exemplo, com o nosso filho mais novo, se nós prometermos uma atividade culinária cá em casa, é algo que é capaz de funcionar mais como incentivo e como compensação quando ele consegue cumprir um determinado horário do que propriamente um doce, um chocolate, outra coisa assim.
Isso o chocolate às vezes funciona bem, é comigo. E pronto, e outras coisas. De cerveja, sobretudo. Ainda bem que eu não estou a gravar isto ao vivo. Pronto, isto é só o teste. Portanto, senão as pessoas acabam a pensar o que é outras coisas. Pronto, não interessa. Eu estou a olhar muito para a folha, não posso olhar muito para a folha. Pronto. Reforço positivo. Não esquecer também que os adultos também são seres humanos e as crianças também precisam de entender isso. De nada vale nós estarmos a pedir às nossas criaturinhas para se despacharem quando nós estamos ali de manhã a ver o Facebook incessantemente e atrasamos tudo e mais alguma coisa. Também há truques que funcionam nesse aspecto. Eu deixo o meu telefone cá em baixo exatamente para evitar na rotina de manhã, de estar a atrasar-me a ver, portanto, as coisas que não têm lugar àquela hora. E também nós vamos precisando de um reforço positivo também de vez em quando, entre adultos. Mais uma vez, isto pode ser entendido como qualquer coisa mais, mas não interessa. Mais uma dica, estamos na 6ª dica, gestão visual. Gestão visual é muito importante para crianças, se já é importante para adultos, a gestão visual é utilizada em âmbito de fábrica e funciona efetivamente bem. O que é que eu quero dizer com gestão visual? No âmbito da fábrica, temos portanto, toda a informação que nos ajuda a perceber o desempenho dos KPIs, os Key Performance Indicators, que têm a ver com a performance de cada turno, portanto, aquilo que foi a eficiência de cada turno, aquilo que foi o rendimento, a produtividade de cada turno, e isso normalmente encontra-se naquilo que nas fábricas que têm o Lean implementado, um Obeya Space, que é também um espaço de reuniões curtinhas que fazem um bocadinho o ponto da situação, portanto, e aí a gestão visual é realmente um ponto-chave. Em casa vocês não precisam ter propriamente um Obeya Space, não vamos chegar ainda a esse ponto, ainda, em casa ainda não temos isso, mas ter um quadro, porque não? Um quadro bem visual, bem colorido, com estrelas, com unicórnios, com aquilo que funcionar melhor para vocês e para as vossas crianças, para ir apontando quando é que conseguiram cumprir a rotina e chegar cedo e quando é que isso não aconteceu. Porque isso logo dá uma visão do que tem sido o progresso das medidas que vocês foram implementando. E se forem fazendo isso de semana a semana, e imaginem, implementam uma melhoria qualquer, olha, vamos acordar meia hora mais cedo, vem ao final da semana, funcionou, olha, melhoramos, olha, estás a ver que aqui chegamos muito mais cedo, pronto, então está a funcionar. Portanto, é uma boa forma para adultos se aperceberem o que é que está a funcionar melhor e para as crianças também olharem, verem o quadro todo bonito e dizerem, sim senhora, esta semana portei-me muito bem. E isso é também uma forma de reforço positivo. Outra dica que funciona muito, muito bem e que puxa pela propensão natural das crianças de fazer perguntas é, num segundo momento, não propriamente no momento de preparação para a escola, pode ser, por exemplo, na conversa do carro até à escola, obviamente, mas falo num momento ao fim de semana, num momento em que vocês tenham tempo de se sentarem com os vossos filhos e utilizarem a tática dos 5 porquês. Os 5 porquês são bastante importantes, já para os adultos, mais uma vez, no âmbito do Lean Management, que é utilizado pelas empresas e pelas fábricas, e que nos ajuda a chegar à causa dos problemas. Neste caso, nós já utilizamos esta tática com os nossos filhos para perceber o porquê de chegarmos atrasados à escola. E a sequência de perguntas, uma vai dependendo da outra, ou seja, nós perguntamos, então, mas porquê que chegamos atrasados à escola? E eles respondem, porque saímos tarde de casa. E porque saímos tarde de casa? Porque nos atrasamos, depois pode ter aqui uma bifurcação, ou podem dizer porque nos atrasamos a fazer esta tarefa que se achava que ia demorar este tempo e demorou outro, e porque é que esta tarefa e tal, e chega-se à conclusão que havia ali uma expectativa diferente relativamente a essa tarefa. O que é que se pode fazer para corrigir essa causa, aumentar o tempo para essa tarefa, acordar mais cedo ou eliminar essa tarefa da nossa lista. Outra coisa que eles podem responder, portanto, porque é que chegamos atrasados? Saímos tarde de casa. Porque é que saímos tarde de casa? Porque acordámos tarde e depois tiveram que fazer tudo muito, muito mais à pressa, mas acordámos tarde. E porque é que acordámos tarde? Porque não dormimos o suficiente. Porque é que não dormimos o suficiente? Porque fomos dormir tarde. Nós fizemos esta sequência exatamente como eu vos disse
e eles chegaram à conclusão que efetivamente precisavam de dormir mais cedo. Há crianças que aceitam isto melhor e que percebem, e o perceber é o suficiente para fazerem um esforço então para corrigir isso. Há outras que dão um bocadinho menos peso. Isso depois é uma questão de consciencialização e vocês também conhecerem o que funciona melhor para os vossos filhos. Eu sei que uma das minhas filhas tem isto bastante presente e achei curioso que desde o momento em que nós fizemos este raciocínio, ela própria lembrando os irmãos, olha que nos temos que ir deitar cedo, porque amanhã realmente temos que levantar cedo e é preciso dormirmos. E pronto, e é importante pelo menos eles não propriamente entrarem em stress, Deus do céu, mas pelo menos terem essa noção bem consciente daquilo que funciona melhor. E os 5 porquês é efetivamente um bom mecanismo, uma boa técnica para conseguir isso, que também tem aquele pequeno benefício bónus deles depois poderem utilizar este tipo de raciocínio já bastante agilizado, não é? Porque quanto mais utilizam, mais vão praticando e mais se torna fácil para eles usarem este mecanismo, e isso ajuda a construir coisas como o pensamento crítico, como a análise dos problemas, a definição dos mesmos. Depois, mais tarde, podem até aventurar-se por coisas um bocadinho mais complicadotas, assim, até de quem percebe o Lean, conhece assim as várias ferramentas, mas temos, por exemplo, algumas técnicas, como a técnica dos 3 Cs, que eu gosto bastante, em que, por isso simplesmente se identifica o caso, que é o primeiro C, aí estamos a definir exatamente todos os contornos do problema e podemos fazer várias perguntas ao problema, o que é que acontece, quando, e onde, e com quem, e porquê, e o que é que faz perder, e depois temos as causas, que é o segundo C, e finalmente as contramedidas. O que é que nós vamos fazer quando descobrimos que temos esta e esta e esta causa que são as mais importantes, e nós vamos fazer para conseguir eliminar essas causas para que o caso se resolva. Coisas que não são assim tão complicadas e que, à medida que eles vão crescendo até, pode ajudá-los, portanto, neste caso e também com outras coisas mais complicadas que possam surgir. E também, porque não fazerem uma análise também da situação, se realmente acharem que há espaço para isso na vossa família, pode ser para haver espaço a uma reunião por semana, uma coisa informal, em que vocês falem das dificuldades que existem a todos os níveis e também mencionar realmente este período de atraso à escola, se melhorou, se não melhorou, o que é que eles acham, o que é que funciona melhor. E passamos então para a última dica, que esta é por demais evidente, a comunicação é essencial. Quanto mais vocês comunicarem com os vossos filhos e sobretudo, e isto nem sempre está bem presente a nós pais no dia-a-dia, e sei que nós temos a cabeça cheia de 3.000 coisas, é óbvio e evidente que isso acontece com muita frequência e muitas vezes ao final do dia a gente não tem vontade para mais nada senão para descansar, mas é importante efetivamente podermos dar ouvidos àquilo que eles têm a dizer sobre este e outros assuntos, perceber as dificuldades que eles têm. Eles às vezes têm soluções na ponta da língua e nós temos de estar atentos o suficiente para poder discernir isso. O discurso da responsabilização da comunidade também vai funcionando aqui em casa, pronto, dependendo também das alturas, obviamente, e que é tão simplesmente isto, que é se tu te atrasas também os outros, e estás a causar um dano a ti, mas também um dano aos outros. Isto muitas vezes puxa realmente por esse sentimento de comunidade e ajuda que eles tomem medidas. Se não é por eles, pelo menos será pelos outros. E pronto, e estas são as pequenas recomendações, sugestões que eu tenho a dar sobre este tema. Se depois, entretanto, tiverem alguns resultados que queiram partilhar connosco, se quiserem também tirar algumas dúvidas, podem sempre partilhar, estou sempre disponível por mensagem, portanto, pelo Messenger da Organiguru. As cenas dos próximos episódios não vou ficar só por aqui, falei hoje de gestão do tempo, mas este mês é realmente um mês muito, digamos, produtivo em termos de temas relacionados com a escola e eu então vou falar-vos na próxima semana, vai ser um artigo no blog, sobre a aplicação dos 5 S's. O que é que será isso? Eu já falei aqui, haverá quem já saiba o que é que se trata, mas efetivamente é algo que eu considero sempre de extrema importância em termos de educação e de ensino para a organização às nossas crianças e pronto, eu vou abordar esse tema
relativamente ao estudo e relativamente a todas portanto, as áreas ligadas à escola. Isto é transversal a todas essas áreas. Obrigada pela vossa presença e até ao meu próximo vídeo.